A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero trazer aqui um subsídio à matéria Soteriologia, que nós estamos estudando no nosso curso da FATECBA, e o tema é a predestinação. Isso faz parte da doutrina da salvação. A predestinação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, isto quando devidamente compreendida. Sua essência jaz no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo, e seus propósitos nunca são abalados. Deus tem um plano geral e original para o mundo. Isso faz parte da doutrina da predestinação. E os propósitos de Deus jamais podem ser abalados. E nesse plano de Deus está incluído eu e você. Vamos definir o que é predestinação. Antes de estudarmos o que é predestinação, estudaremos em primeiro lugar o que ela não é. Certamente, não é uma manipulação das escolhas dos homens, como prega a ideia calvinista. O que, por certo, o rebaixaria à posição de um fantoche, sem poder de escolha nem vontade. Quando se diz que o homem não decide o seu próprio fim, que é Deus que escolheu ele e acabou, então ele não tem poder de escolha. Deus escolhe um para o inferno e outro para o céu. Isso, de uma certa forma, está contradizendo o que a Bíblia diz. Porque Deus não interfere na escolha do homem. Que Deus fez o homem livre. Então o homem não é um fantoche. O homem tem poder de escolha. E a predestinação corretamente ensinada apresenta um Deus que tem a sua escolha própria, tem o seu plano, e que apresenta isso ao homem. E o homem decide se aceita ou não o plano de Deus. A predestinação nunca predetermina as escolhas do homem, mas sim pré-ordena as escolhas de Deus no que concerne ao seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas dos homens. Conhecendo todas as possibilidades futuras, bem como os corações dos homens, Deus arquitetou um plano dos seus atos. Atos estes que resultarão em maior glória para o próprio Deus, que resultarão na salvação do número maior de pecadores e que desenvolverão a mais perfeita obediência dos seus seguidores. Se Deus fosse um Deus fatalista ou determinista, que não desse ao homem o direito de escolha, provavelmente as pessoas iriam aceitar não por amor e por fé, mas porque Deus já havia determinado o destino delas. Então esse ato de seguir a Ele não seria sincero e nem verdadeiro. Mas o fato de Deus ter um plano, e Ele apresentou esse plano ao enviar Jesus ao mundo, Ele apresentou aos homens. Então todo homem tem o direito de crer e não crer, de aceitar e não aceitar. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus chama e diz assim mais: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então está aí uma palavra que define muito bem o que é a predestinação. Antes de Deus predestinar, é necessário que haja esse conhecimento entre o homem e Deus. Esse conhecimento só é possível por meio de Jesus. Jesus mesmo diz que quem vê Ele, vê o Pai. E assim, depois de conhecer o Senhor pela fé,
e a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, Deus então predestina aqueles que aceitam a Jesus Cristo para ser conforme a imagem de Jesus, para seguir o modelo, o plano de Deus. Que o plano de Deus é Jesus, é que todos sejam semelhantes a Jesus, que se conforme com a imagem de Jesus. Predestinação e fatalismo. A fim de entendermos a predestinação, é necessário distinguir entre predestinação e fatalismo. Fatalismo é uma crença herética que atribui as escolhas e ações dos homens ao determinismo de Deus. Ou melhor, o homem só fará o que Deus decidiu que ele faça. Seria mais ou menos o que diz o calvinismo. Deus decidiu que ia salvar fulano e o homem só vai fazer isso. Tudo que ele fizer é que um dia ele vai, mesmo se ele desviar, um dia ele vai voltar e vai entrar no caminho de novo e vai ser salvo. Se Deus decidiu que o outro vai ser condenado ao inferno, mesmo que ele aceite Jesus, que ele venha para a igreja, que ele ande nos caminhos do Senhor, mas um dia ele vai desviar e vai para o inferno. Isso é fatalismo. Isso não é predestinação. Então, predestinação refere-se somente a atos e escolhas de Deus. Muitas vezes os atos de Deus são determinados pela escolha do homem. Ou Deus agirá de tal forma que influirá na atitude do homem. Tem ações de Deus que acabam influenciando o homem, sim. E tem escolhas de Deus que é baseado naquilo que os homens se posicionaram diante dele. Cada homem, no entanto, é responsável por todas as decisões que tomar durante sua vida. Não podemos responsabilizar Deus por aquilo que nós mesmos decidimos fazer. É responsabilidade nossa. Então a escolha da minha salvação é minha, a escolha da sua salvação é sua. Se você escolher o caminho largo, o fim dele é a condenação. Se você escolher o caminho estreito, o fim dele é a vida eterna. Esta verdade é também ligada ao mundo físico. Observemos que Deus tem predeterminado certas leis naturais, como por exemplo, a lei da gravidade. Se uma pessoa desobedecer esta lei e se lançar de cima de um prédio, sua morte será uma consequência natural da sua própria decisão. Da sua própria decisão. Não foi Deus que escolheu o suicídio. Foi Ele mesmo que escolheu aquilo ali. Não foi de Deus aquela escolha. Ao pensar, porém, sobre estes fatores do mundo físico, precisamos observar que nem todas as tragédias deste mundo são resultados diretos de decisões tomadas pelo homem ou por Deus. Existem tragédias que são naturais. Né? Muitos incidentes chamados atos de Deus, entre aspas, são realmente resultado dos atos dos homens e do homem Adão. Tem incidentes que vêm da ação do homem. Por exemplo, se o homem vai desmatando, a tendência é dificultar o clima, não é? Se não houver um reflorestamento e só desmata, a natureza vai reagir, porque está danificando e não está cuidando como deveria. Por causa do pecado de Adão, a terra geme sob a maldição de Deus, esperando o dia da sua redenção. Por causa desta maldição do mundo, toda a humanidade sofre enfermidade, dor e desastres naturais, como enchentes, terremotos e etc. Quando estas coisas acontecem, não devemos culpar a Deus, e sim nos aproximarmos mais dele, recebendo o seu poder para superar as dificuldades. Geralmente, quando acontece uma tragédia de grande escala, o ser humano tem a tendência de querer encontrar um culpado e muitas das vezes procura jogar essa culpa no Criador. Semelhante ao que aconteceu na Indonésia, aquele maremoto que matou mais de 400 mil pessoas, a mídia e diversos atores, pessoas famosas fizeram comentários, até em revistas, como a revista Veja e etc., que
se Deus existisse mesmo, ele poderia ter evitado aquele desastre de tão grande escala, com tantas mortes. Então, esse ato do ser humano querer culpar alguém, e por exemplo, no caso do desastre dessa magnitude, de uma certa forma é uma ignorância. Deus não é culpado pelos desastres que acontecem. Não. Quando isso acontece, é um sinal que devemos nos aproximar mais de Deus e buscar mais a sua presença para enfrentar essas dificuldades, porque a chuva e o sol, Deus manda para todos, para bons e para ruins. Agora, os desastres acontecem também para todos, né? Também devemos crer com mais convicção que, em breve, Cristo virá e libertará a terra da maldição em que se encontra. Maldição do pecado, né? A predestinação e o crente. Mediante o planejamento predeterminado por Deus, que é a predestinação, a salvação é oferecida a todos. O apóstolo Paulo escreve em Atos, capítulo 4, e o verso 27 e o 28 é o seguinte: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo conforme a tua mão e teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Olha aqui. Então Deus já havia determinado, já havia planejado enviar o seu Filho Jesus para ser crucificado, para ser oferecido como cordeiro na cruz. Isso fazia parte da predestinação, do plano de Deus, das escolhas de Deus para salvar o homem. Deus já havia feito essa escolha na sua presciência. Na sua presciência ele já havia feito essa escolha. E é possível que todos quantos o buscam, o auxílio divino, recebe. Atos 17, o apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas, em Atos 17, e lá ele viu aquela cidade toda entregue às superstições, e ele disse o seguinte para aqueles homens, verso 26 e 27, ele disse assim: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, e se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, todos que buscar o Senhor, pode achá-lo. Aqui Deus não está fazendo escolha de quem vai e quem não vai buscar Ele, quem vai ser salvo e quem não vai, né? Todos que buscar, pode achá-lo. Por causa desta provisão, nenhum pagão poderá, em qualquer tempo, acusar Deus de não lhe ter dado uma oportunidade para crer. O apóstolo Paulo escreve em Romanos que ninguém vai ficar inocente diante de Deus, diante desta verdade. Ele diz assim, Romanos 1, 20. Porque todas as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém pode acusar Deus de não ter tido uma oportunidade para crer nele ou no plano dele. Porque a própria criação de Deus revela Deus. Revela a bondade dele, revela o plano dele de resgatar o homem dos seus pecados. Então todo homem que buscar, o acha. Deus não apenas planejou uma maneira do homem caído conhecer a salvação, como também tem um plano para ajudar os crentes a progredirem na sua vida espiritual. Foi o que nós lemos em Romanos 8, 29, né? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus me predestinou e você, meu irmão, para ser. O propósito de Deus é esse, é para ser conforme à imagem de Jesus, parecer com Jesus. Jesus é a nossa forma, nós temos que encaixar nessa forma e aí seremos semelhantes a Deus. Este plano, no entanto, depende da disposição do crente de corresponder em obediência. Esta provisão
esta provisão para glorificar Deus é limitada para o crente que corresponde aos apelos do Espírito Santo. O crente que corresponde aos apelos do Espírito Santo recebe essa provisão. O Espírito Santo faz esse apelo a você a andar com Jesus e aí você se torna semelhante a Deus. Note os seguintes versículos e alegrem-se sobre a face ao soberano propósito divino para com a sua vida. Efésios 1:5 diz assim: nos predestinou para Ele. Deus nos predestinou para Ele. Para a adoção de filhos. Qual é o propósito de Deus? Para a gente ser adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus é o meio de nós pertencermos a Deus e se tornar filhos novamente. Efésios 1:11-12 diz assim: predestinados a fim de sermos para o louvor da sua glória. Deus me predestinou e você também, meu irmão, para sermos para o louvor da glória de Deus. Então não existe essa de que alguém que é salvo, que ele é salvo para sempre. Não. Alguém que é salvo para louvor da glória de Deus. Se ele desviar, ele não está mais glorificando a Deus, não está louvando a glória de Deus. Se ele se afastar, ele não está mais honrando o seu Senhor, né? Ele perde sua salvação simplesmente porque rejeitou o sacrifício que pode lhe resgatar. Mas a finalidade da salvação é essa. A finalidade da predestinação é para que a gente venha louvar a glória de Deus. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É assim que Paulo ensina o que é predestinação. Deus abençoe os irmãos e guarde essa palavra e até a próxima aula. Amém.